Provérbios capítulo 24, versículo 21 e 22. 21 e 22. Diz assim, na versão revista e atualizada: Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Na linguagem de hoje diz assim: Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Versículo 20, na linguagem, na Bíblia Viva, o parafraseado diz assim: Meu filho, tema o Senhor e o rei. Nunca faça parte dos grupos revoltosos, porque eles são destruídos repentinamente. Você faz ideia da destruição que Deus e o rei podem causar? E na linguagem contemporânea, diz assim: Tema o Eterno, meu filho, e respeite os líderes. Não seja rebelde. Sem aviso, sua vida pode virar de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer. Então, esse provérbio, esses dois provérbios, que são um só, eles têm uma orientação sobre a relação entre a autoridade e a pessoa viver de maneira prudente e sábia, tanto na esfera social quanto política, né? Porque ele fala em temer ao Senhor e ao rei, ou seja, ter respeito, né? Aqui é o rei porque era um rei que estava sobre Israel, era o rei Salomão, né? Então, essa instrução sugere uma aplicação para o dia a dia, ou seja, para a vida cotidiana, para a vida prática das pessoas, né? O interessante que diz filho meu é como que um pai conversando com o filho, né? Olha, meu filho, você respeita a autoridade. Você respeita a autoridade. Você não perde em respeitar a autoridade. Então, o temor ao Senhor é um conceito que a gente sabe que é central na Bíblia. Temer a Deus. O princípio da sabedoria qual é? O temor ao Senhor. A gente já sabe que temer não é ter medo. É agir com respeito, né? Agir com respeito. Então, no contexto aqui de provérbio, o temor reflete uma relação com Deus, vivendo com sabedoria, com autoridade, em respeito à autoridade de Deus e ao poder. E ele diz que, além disso, respeita o rei. A ideia que passa aqui é que o rei foi uma autoridade instituída por Deus. O rei foi uma autoridade instituída por Deus. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, e se o rei for mau? Ele pode voltar as costas para o próprio Deus que o indicou, né? E aí, a justiça cabe a quem? A quem indicou. Você pode se levantar contra, pode questionar, mas o que o texto diz que é prudente você não fazer isso, porque você não tem força e poder para poder fazer essa mudança. Você não tem. Então, temer ao rei aqui é referente à autoridade civil ou governamental, no caso, né? O autor aqui, o sábio de provérbio, no caso, ele não está falando de uma subserviência cega. Ele está falando do respeito e obediência à autoridade, em respeito à autoridade. Certo? Romanos 13, versículo 1, Paulo diz que toda autoridade vem de Deus. E olha, quando Paulo está escrevendo isso, ele está preso. E ele estava preso por Nero, e Nero mandou matar ele. Decretou a sentença de morte de Paulo.
Mesmo assim, Paulo está dizendo que toda autoridade vem de Deus. E é algo muito profundo para a gente refletir sobre isso. Mesmo a autoridade do mar, ela pode vir de Deus pela permissão de Deus. O mal vem para afligir o homem. Porque muitas vezes a autoridade de mar que está lá, ela foi colocada pelo homem. Deus permite. Deus permite. Ah, vocês querem esse? Tá bom. Então, seja a vontade de vocês. É isso que deixa transparecer. Né? Então, Deus não pode fazer o mal. Mas Ele permite que o mal aconteça por conta da escolha do homem. Ele permite por conta da escolha do homem. Quando o homem no Éden dá as costas para Deus, e a gente vai ver um sermão sobre esse texto, Deus dá 3 sentenças diferentes a cada um por cada ato de cada um. E a gente vai ver que Deus cuida individualmente de cada um de acordo com a responsabilidade que cada um tem. Então, você colhe o que você planta. Então, a sabedoria que se encontra aqui é reconhecer a autoridade de Deus. E também compreender que normas devem ser respeitadas. Certo? Normas da autoridade. Isso aí abrange não só a questão social, ou seja, a questão política, né? Tem uma lei que estabelece certo princípio, você tem que cumprir. A outra é o respeito à autoridade familiar. Muitos filhos, eles se prejudicam muito porque cometem o quê? O erro de respeitar o pai ou a mãe, ou seja, não cumprir a regra estabelecida pelo pai e pela mãe. E na igreja acontece a mesma coisa. Muitas vezes irmãos desrespeitam a autoridade eclesiástica. Ou seja, aqui seria a autoridade do pastor. E ele diz mais, não te entremetas, ou seja, não se envolva, não se meta com os que gostam, né, de desordem, ou de fazer mudanças bruscas, ou gostam de querer destruir aquilo que foi construído. Então, ele adverte que essas pessoas são aquelas que desprezam as ordens. E essas pessoas criam o quê? Divisão, agitação. E por conta de não respeitarem as leis, elas promovem a desordem. E o que a Bíblia quer é que todos vivam em paz. Evidentemente que ele está falando que a autoridade aqui não é autoridade perversa. Porque todas as autoridades perversas sofreram um pagamento pela sua perversidade na palavra de Deus. Deus está falando da autoridade constituída que está ali sendo benevolente, sendo justo, buscando tratar com justiça, segundo os princípios da palavra. Então a Bíblia é clara, chamando cada crente para viver em paz e harmonia um com o outro, evitando contenda. É quando a autoridade reconhece que erra e pede perdão. Eu errei, eu pensava que essa ideia era boa e eu estou vendo que não é e eu vou mudar. Eu vou refazer, vou aprimorar a ideia que já me deram e agora a gente vai implantar dessa forma. Certo? Então, a prioridade da lição de hoje é o quê? Prioridade é o temor a Deus, é o papel das autoridades terrenas na vida das pessoas, porque a autoridade busca dar uma ordem na convivência social. Porque vejam só, irmãos,
O pendor do homem é para fazer o mal. O pendor do homem é para fazer o mal. Nossa natureza nos impulsiona para fazer o mal. A autoridade é constituída por Deus para impedir esse impulso de fazer o mal. Ou amenizar esse impulso. Ou seja, tentar trazer o máximo de harmonia no convívio entre as pessoas. Basta só dar um exemplo. Quando teve greve de polícia, o que foi que aconteceu? Começou a ter caos, porque as pessoas começaram a invadir supermercados para saquear, né? As pessoas estavam invadindo a casa das pessoas para roubar, os ladrões estavam tomando as coisas das pessoas no meio da rua. Se as pessoas forem deixadas à própria sorte, o caos se instala. Então a autoridade dada por Deus é para trazer harmonia, por conta desse impulso. Então, por exemplo, as pessoas falam mal, por exemplo, da polícia, né? A polícia tem uma função nobre, de manter a harmonia e que o bem prevaleça. Lógico que há maus policiais, pessoas mal intencionadas, até porque ele é um ser humano, como outro qualquer. Ele pode exagerar e muito da autoridade que ele tem, né? Por exemplo, alguém que está desarmado, está imobilizado, pode ser agredido? Não. Ele já está imobilizado, já está lá quieto. Não está fazendo, porque vai agredir ele? Ah, porque ele fugiu da polícia. Qual é o problema? Fugiu, não prendeu? Pronto, acabou, agora leva preso. Pronto, está resolvido o problema. O indivíduo ficar revoltado porque ele acha o seguinte: eu estou investindo em autoridade e quando você para tem que parar. Muitas vezes não é assim. Não vai acontecer isso. E aí o indivíduo está com a arma na mão, está todo mundo desarmado, e ele começa a agredir a pessoa. E a pessoa vai fazer o quê? Se a pessoa for bater nele, vai capaz de levantar e morrer. Então é um indivíduo que não está preparado para lidar com o conflito. Outro não. Já vi situações do policial. O indivíduo querer agredir o policial e ele está ali, mantendo a calma e o controle da situação, vendo que hora pode agir, né? Então a gente vê os excessos. Mas o objetivo é tentar manter o controle da sociedade para que o bem possa prevalecer. Então o texto está dizendo aqui, ó, cuidado com as autoridades que têm esse objetivo de manter a ordem, a harmonia, o bem, né, social. E evite andar com essas pessoas que buscam a desordem. Certo? O versículo seguinte, que é o 22, porque diz que de repente se levantará a sua destruição. E quem sabe os homens que ambos podem trazer, ou seja, o que é que vai acontecer? De repente uma calamidade vai se levantar contra você e quem sabe a destruição vai acontecer, a destruição de ambos, você e do desordeiro. Pessoal, destruição aqui refere-se às consequências pelas escolhas que o indivíduo fez, pela desordem, por desafiar as autoridades. E às vezes acontece até morte. Né? Um ponto que eu vejo negativo para o policial, embora eu tente entender que a situação dele é muito difícil, principalmente num ambiente de conflito e constante violência, o indivíduo fica num alto nível de estresse e ele não consegue, num alto nível de estresse, consegue distinguir. Por isso que o homem que está numa atividade policial, ele tem que ter muito autocontrole e tem que ter um psicológico muito bem resolvido, para ele não cometer atos bárbaros, né? Ou chegar a matar alguém inocente, às vezes, por um ato, né? Então, como tem policiais muito preparados, tem muitos despreparados e tem muitos que têm problema mental. E a gente só vai perceber, mesmo que ele passe no teste psicotécnico ou psicológico, vai ver na atividade diária dele, né? Então, quando você desafia a autoridade, pode ser que você se arrependa e não tenha nem a possibilidade mais de se arrepender, como muitos casos, né? Então, essa desobediência, e eu estou dando só exemplo policial porque fica fácil da gente entender, né? Mas quando fala em relação a Deus, fala com relação às escolhas que você faz. Porque a ideia aqui é o seguinte: se há uma busca de manter a ordem e você quer trazer a desordem,
trazer o caos, provavelmente você vai sofrer as consequências de querer implantar esse caos. Um exemplo bíblico de quem quis implantar o caos foi Lúcifer. Qual foi a ação de Lúcifer? Se revoltar contra Deus, dizer que era igual a ele, queria ser igual a ele, levantou semente de orgulho e ele disse: não, nós vamos se levantar contra o próprio Deus que nos criou. E quais foram as consequências? Ele foi expulso e destituído de tudo que ele tinha. E é irreversível essa visão de Deus. Ao ponto que Deus resiste ao soberbo e ao orgulhoso. Porque o que está na semente do soberbo e orgulhoso é a mesma semente que teve com Lúcifer, que se levantou em um texto dos anjos, segundo o relato bíblico. Então, esse alerta é para falar sobre essa ilusão que a pessoa pode ter de achar que ela vai conseguir fazer uma mudança que ela não tem capacidade de fazer. E eu não quero adentrar na esfera política, eu estou apenas falando, passando por cima, porque às vezes você pode falar e alguém ficar: pastor, está tomando posição política. Não é questão de tomar posição política, é questão de conhecer certos princípios que a palavra de Deus diz que você deve seguir e que muitas vezes, no dia a dia, políticas e ideologias não seguem. Tem um livro, eu acho que os irmãos nunca ouviram falar nesse livro, nem nesse autor, mas eu vou citar. Chama-se Manual da Subversão, ou Manual traduzindo de forma assim, a grosso modo, né? Manual da Desordem. Então, tem um autor americano que escreveu esse livro, e qual é a citação dele? Logo no começo do livro, ele diz assim: o primeiro grande subversivo, que é o maior exemplo para nós, foi Lúcifer. E ele considera Lúcifer como um grande exemplo. E ele chega a dizer que Lúcifer foi o primeiro comunista socialista, com teses comunista socialista. E qual foi o princípio de Lúcifer? Se levantar contra o poder estabelecido para tentar estabelecer outro poder, subvertendo aquele poder estabelecido. Então, o que o sábio de Provérbios está dizendo é: cuidado com quem você está se reunindo, se juntando, e quais os propósitos, porque você está indo, muitas vezes, a um propósito da palavra de Deus. E esse texto, essa tese, meus irmãos, é levantada por muitas pessoas que nós podemos chamar de subversivas, no sentido de querer subverter uma ordem. E elas dizem que a Bíblia, o objetivo dela é amansar as pessoas. Mas quando você faz uma leitura atenta, não é isso que a Bíblia quer. A Bíblia quer o seguinte: primeiro, que o líder seja um líder bom. Se o líder é instituído por Deus, ele vai ter que seguir os princípios estabelecidos por Deus. Quais são os princípios estabelecidos por Deus, meus irmãos? Bondade, misericórdia, amor, paz, compaixão, amor ao próximo, auxílio aos necessitados, ajuda às viúvas, se compadecer de quem está em dificuldade, buscar o bem-estar de todos. Esse é o princípio de liderança de Deus. Então, quando diz que Deus estabeleceu um líder, o líder tem que seguir esses princípios. Agora, muitas vezes o líder pode não querer seguir esse princípio, ele vai pagar o preço por não seguir esse princípio. Isso tanto em nível político como em nível eclesiástico ou dentro de casa. Mas muitas vezes as pessoas se subvertem porque não querem seguir esses princípios. Então Deus diz: olha, vai ter consequências, porque você está se voltando contra os princípios do reino que estão estabelecidos e ninguém pode mais derrubá-los. Certo? Quando eu for falar sobre a questão da justiça, os irmãos vão ver
como Deus age e a justiça de Deus se estabelece em cada ponto da vida do homem. Então, o sentido mais profundo de destruição é o que aqui? Essa destruição não é que o indivíduo vai ser morto pela autoridade, mas sim o indivíduo vai sofrer o julgamento final de Deus. E que muitas vezes vai vir de maneira repentina e imprevisível para aqueles que persistem no mal. Porque vejam só, todos nós conhecemos pessoas que viviam a vida persistentemente no mal. Conhecem gente que viveu a vida assim? Conhece, irmão Juvenal? Conheceu? Conheceu, irmão André? Conheceu, irmã Clarice? Conhecia, irmã Solange? Conheceu? Conhecia, Evelyn? Irmã Andresa, conhece gente assim que vivia persistentemente vivendo o mal? A gente conhece. E aí o que é que acontece? Essas pessoas, elas vão colher os frutos amargos por viverem persistentemente associadas ao mal. É tanto que em Mateus 24, 44, Jesus diz assim que o juiz de Deus é como um ladrão na noite. Jesus vai vir como um ladrão da noite, sem avisar. Ou seja, esse é, como quem diz, o juízo vai vir. E pode ser para qualquer um de nós, a qualquer tempo e a qualquer hora, porque é aquilo que eu sempre digo, eu estou aqui, primeiro que a gente nunca pensa na morte, né? A gente não sabe o dia que vai morrer. E ainda bem, porque se soubesse, todo mundo ia precisar de tratamento psiquiátrico. Porque não ia suportar saber que tenho mais uma semana de vida, tem mais 2 dias, eu morro amanhã. Não teria condições de viver essa vida, ia viver só com isso na mente, não ia fazer mais nada na vida. Mas o juiz de Deus vem a qualquer momento. Então, você tem que entender que, se o juiz de Deus vem a qualquer momento, viva de acordo e seguindo os princípios de Deus. Porque quando o juiz vier, você vai ser encontrado como? Cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. Isso quer dizer que a gente vai ser perfeito? Não, não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Vai dizer que a gente busca aquilo que Deus queria como estágio de perfeição. É aquele processo constante de aprimoramento. O que Deus quer do homem é isso. Ele não quer que o homem seja perfeito. Ele quer que o homem busque aprimorar-se sempre. Ou seja, eu hoje busco ser melhor do que ontem. O ano que vem eu vou ser melhor do que hoje. E aí você vai olhar para a sua vida e fazer um balanço dela. Dizer, será que eu estou melhor do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás? A gente faz esse balanço, a gente consegue ter essa avaliação. Não é assim, irmã Solange? Consegue, não consegue? Então, as consequências sobre o homem, ele não sabe. Então, o cuidado é, primeiro, atos de injustiça têm consequências. Como também os atos de justiça. Se seus atos são de injustiça, a injustiça está associada ao mal. Então, seus atos são os atos de maldade. Se os seus atos são atos de justiça estão associados a bem. Então, seus atos serão atos considerados de bondade. E quando você se associa às pessoas que buscam atos de injustiça, cometer atos de injustiça e viver aquele estilo de vida, você está com a má associação. Então a destruição vai ser uma calamidade, como diz aqui o texto, porque de repente se levantará a sua calamidade sobre você. Será uma tragédia. Então, outra coisa, quais são vamos pensar assim, é possível prever o resultado de quem faz bondade? De quem busca fazer a bondade sempre? Qual é o resultado na vida? Como é que as pessoas olham para essa pessoa? Como você é observado pelos que estão próximos de você? Que referência você é para as pessoas? Quando você comete ato de bondade? Pensem aí. Por outro lado, quais são as consequências dos atos de maldade? São imprevisíveis.
Porque a qualquer momento você pode ser destruído. Ninguém é destruído por um ato de bondade. Ele pode até sofrer alguma ameaça por conta da maldade. Porque quando ele está cometendo atos de bondade, ele está fazendo atos que são bons, ele está mostrando a maldade que está ao redor. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus fazia tanto ato de bondade que os indivíduos que faziam ato de maldade sentiam inveja dele e raiva. E queriam a morte dele. Então isso levou o quê? A Jesus a ser jurado de morte. É tanto que a gente pregamos aqui sobre Marcos, logo no começo do capítulo de Marcos, no começo do ministério de Jesus, já se reuniu, Marcos diz assim, e ele se reuniu para tentar matar Jesus. Só porque Jesus fez um ato de cura. Então o sábio de Provérbios está dizendo o seguinte, seja prudente nas suas escolhas. Valorize essa obediência às autoridades, que são constituídas por Deus. E que se ela começar a fazer ato de maldade, você agora espere o juízo de Deus sobre elas. E viva com a consciência tranquila dos seus atos e a respeito das consequências dele. Se você comete atos de bondade, provavelmente as consequências dos seus atos não serão ruins para você. Isso vai para o trabalho, isso vale para a escola, isso vale para relacionamento entre as pessoas. É aquele exemplo que eu dei uma vez aqui. Imagina um vizinho que todo mundo pede ajuda a ele, ele ajuda todo mundo, mesmo tendo pouco. Aí alguém se levanta para fazer o mal contra ele, aquelas pessoas ao redor vão se levantar para defender ele. Porque você faz atos de bondade o tempo todo. Mesmo aquele que lhe retribui com maldade, as pessoas não vão recriminar você, não, vai recriminar ele. Dizer, olha, fulano é mau. Fulano fez ato de bondade com ele, olha a retribuição que ele dá. Então, o provérbio 22, o versículo 22, encerra, com um alerta, dizendo, cuidado, porque a sua destruição vai estar muito próxima de acontecer. Meus irmãos, a gente está vendo todo dia no rádio, TV, internet, jornal, pessoas que fazem maldade, e aí nós chamamos de quem? Bandidos, criminosos, estupradores, nós chamamos de pedófilos, nós chamamos de ladrão, de traficante. Estão cometendo ato de maldade. Essa semana, não sei se os irmãos viram, um rapaz foi morto por um traficante no Rio. E eu lembrei daquele texto, eu até já li aqui para os irmãos, está lá em Gênesis. O homem matou um porque olhou para ele, outro porque pisou no pé. E a gente lê aquele texto e diz, rapaz, isso é o cúmulo do absurdo. Pois aconteceu. Ou seja, um ato que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, acontece hoje. Ou seja, aquele homem de lá de trás ainda existe e vive hoje em cada um de nós. E nesse caso aí, o cidadão matou porque pisou no pé dele numa festa, onde tinha uma aglomeração enorme de gente. E aí o indivíduo deu um tiro na cabeça do rapaz e matou o rapaz. Ontem teve um caso de um rapaz que matou o irmão com um machado. Deu uma pancada de machado na cabeça, quando ele caiu, arrastou o corpo para a cozinha, para o quintal e deu uma machadada no peito. Por conta de uma casa que o pai e a mãe tinham deixado de herança. Então, esse homem que a Bíblia diz que desde o Éden é mau, continua existindo. Ele não morreu, ou seja, a Bíblia não está desatualizada. Por isso que muita gente não quer ouvir o que a palavra de Deus faz, porque, meus irmãos, eu aprendi um conceito interessante. Quando você faz atos de bondade, ou você produz algo positivo, em meio onde
a maldade e as pessoas não conseguem fazer o que você faz, você suscita inveja. Suscita a inveja da pessoa. E aí a pessoa, por inveja, começa a lhe perseguir. Porque o que é que ela faz? Ela, pelos atos de bondade, está mostrando que você é mau. Mesmo que você queira passar a ideia de que você é uma pessoa boa. Mas as pessoas começam a ver, peraí, não, ele não é tão bom como ele diz que é, não. Olha o que é que fulano está fazendo. Entendeu? Infelizmente a gente vive essa realidade, né? E tem mais coisa, né? Porque eu não vou ficar falando mais, porque senão já falei mais de meia hora e o assunto não se esgota. Teria aqui 1 hora ou 2 para falar de vários assuntos nessa área, certo, meu gente? Mas veja só, o objetivo aqui do provérbio é que a gente seja sábio, a gente viva com discernimento, que a gente sabe escolher com quem a gente anda, a escolher as amizades. Porque, irmãos, existe um colega, existe o amigo, existe o irmão, existe o conhecido, e a gente tem que saber exatamente definir cada pessoa. Tem pessoa que é irmã, tem pessoa que é amiga, tem pessoa que é só colega, tem pessoa que é só conhecido. Tem pessoas que a gente é amigo dele, mas não é amigo da gente. E a gente só vai descobrir, mas às vezes é tarde. Quando a gente descobre, a gente se decepciona, porque a gente despendeu os melhores sentimentos pela pessoa, e a gente vê que a pessoa estava apenas com interesse ali naquele momento, enquanto você era útil naquele momento. Então a gente tem que saber escolher as amizades e com quem se relaciona. E a gente tem que dar a Deus e tributar a Deus a autoridade que Ele estabeleceu e que Ele merece. Amém?